todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, pessoal, eu separei o tema do vídeo de hoje, né, sobre o meu Staphylococcus decari, que eu acho ele, a gente chama de cacto, né, mas não é cacto. Ele tem essa formação bem diferenciada, parece uma planta morta, né? Quem não conhece e chegar aqui e for observar vai pensar que essa aqui, por exemplo, a minha Orbea variegata, tá verdinha, bonita, colorida. E ele, essa cor estranha, né, pessoal? Eu não falo feia porque eu gosto dele. Eu acho ele muito interessante. Desde quando eu comecei a me interessar pelas estapélias, eu gosto tanto, pessoal. Eu acho assim, eu tenho poucas, né? Muito poucas. Eu tenho aquela que é considerada a sininho, né? Ou cacto estrela. Eu tenho poucas, mas gostaria de ter várias na minha coleção. Pelo formato mesmo, não machuca a mão da gente, parece ter espinhos, mas é tão macio, é muito tranquilo de cultivo também. Ele fica com essa formação assim, né, entolcerado, rende muito. Eu plantei, na época, quando eu comprei a mudinha dele, era muito pequeno. E plantei, né, e tá só rendendo. De vez em quando, às vezes ele perde uma ou outra, que às vezes seca demais, muito sol, desidrata muito, né, às vezes eu esqueço, passa um pouquinho aqui do dia da rega, um ou outro costuma desidratar, mas ele hidrata rapidinho, a gente joga água, colocou água nele, ele já hidrata novamente. Ele é muito interessante. Eu não coloco também, pessoal, as minhas plantas numa escassez hídrica mesmo, não. Acontece, né? De vez em quando a gente, por ter planta demais, às vezes uma ou outra sofre um pouquinho mais, a gente depois chega e vai olhar. E eu fico chateada quando eu acho uma planta que passou da hora de regar, né, pessoal? Mas é muito raro isso acontecer. Mas acontece, é coisa que o tempo muda muito fácil, né? Essa época do ano agora mesmo é assim. É sol intenso, rara, né? Quase todos os dias. Quando o sol está muito forte, a gente, quando vai ver, a planta já está muito desidratada. Temos que tomar muito cuidado com as regas, né? E aproveitando aqui, né, pessoal, falar sobre as regas agora em época de sol intenso, porque nós estamos na temporada de chuva. Mas isso não quer dizer que vai chover todos os dias, que vai chover o mês inteiro. E muito pelo contrário, quando a chuva tem um espaçamento maior, né? Passa vários dias sem chover, as nossas plantas nessa época do ano é a época que às vezes a gente tem que regar mais vezes do que em outras épocas. Porque no inverno, como você sabe, no inverno o substrato pode ficar mais tempo úmido, porque o tempo está fresquinho, né? Tá muito úmido, mantém a umidade. Quando chega essa época agora, é tudo em excesso. O sol vem forte demais, o substrato fica torrado. Então, às vezes passa a semana inteira, igual passou agora, né? Umas 2 semanas já que não chove, e agora que ela está ameaçando a chegar aqui na nossa cidade. Desde ontem eu estou observando o clima tá mudando, arrumando chuva mesmo, a gente olha, o céu tem nuvens, mas os dias atrás não tinha nuvem no céu, era aquele céu azul, que a gente não tem esperança nenhuma de chuva no final do dia. Eu chego em casa e olho, as plantas estão secas, muito secas, torrada mesmo. Aqui, ó, como vocês podem ver, olha, o substrato tá assim, ó, seco, tá vendo? Muito seco. Eu sempre, pessoal, deixa eu tentar mexer nele aqui para mostrar para vocês. Eu sempre mexo no substrato e olho, né, se tá úmido por baixo. Aqui, ó, esse, ó, tem um pouco de umidade, ó. Se você for ver, deixa eu arrancar esse matinho aqui. Se você for ver, por baixo pode ter uma umidade, mas, olha, tá seco, né? Então, hoje é dia de rega. Eu esperei até a tarde, por exemplo, porque poderia chover. Então, se vai chover, eu aguardo um pouco, porque eu molho, aí vem chuva em cima, né? E aí acaba que fica o excesso de água desnecessário. Eu sempre espero o finalzinho do dia, quando eu tô em casa. E claro, quando eu vou trabalhar, eu de manhã, eu rego quando eu não reguei à noite. Gosto mais de regar à noite, fim de tarde, início da noite. É o horário que eu prefiro.
eu sempre pesquisei sobre esse tema, né, de melhor período de rega, e sempre que eu busquei por profissionais que explicam mesmo cientificamente comprovado, né, toda a estrutura da planta, como que a planta faz para poder absorver a água. Então, esses aí explicam de uma forma que deixa para a gente 100% de segurança, né, que durante esse período ela vai estar absorvendo a água melhor, né? Vai ter um período maior para elas absorverem até a parte da manhã, bem cedinho. Bem cedinho também é bom. Depois chega um certo horário, né, pessoal? O sol já vem e elas não vão aproveitar tanto essa água. Agora, muitos podem me perguntar, mas e se a gente chegar no meio do dia? Muitos já me falaram aqui, né? Muitos já me falaram que essa rega no meio do dia faz mal para as plantas, cozinham as plantas, não tem nada a ver, pessoal. Isso aí, mesmo as pessoas acreditam nessa forma, mas não funciona. Você pode regar tranquilamente, eu faço isso sempre. Quando eu estou em casa, que eu vejo que está muito seco, eu taco água em tudo, refresco tudo, eu não vou deixar dar final do dia, para depois eu molhar. Agora, se eu estou trabalhando, eu vou chegar no final do dia e vou estar regando. Mas se for uma planta que eu tenho que socorrer ela, no caso das suculentas, até que isso não acontece tanto, porque a suculenta aguenta, né? Você pode esperar o final do dia e tá molhando elas normalmente. Mas outras plantas, por exemplo, de folhas finas, a gente molha, elas voltam na mesma hora. E eu faço isso para salvar muitas plantas. Lembre-se que eu trabalho na floricultura, né? E lá na floricultura, se eu não molhar minhas plantas no meio do dia, elas vão ter problema. Então, eu sempre tenho aquela rega na estufa durante o dia, para elas refrescar, para elas hidratar. E elas, normalmente, elas voltam rapidinho, elas ficam mais fresquinhas, elas ficam mais hidratadas. Então, é necessário a rega. A água é vida, então a água no momento certo. Muitos ficam, mas eu não posso molhar minha suculenta. Quantas vezes, eu já cansei de ouvir isso, quantas vezes molhar minha suculenta? E a suculenta não tem quantas vezes, tem quantas vezes for necessário. Se tá seco, vamos molhar, né? Então, se tá úmido, deixa mais um pouco. O meu Staphylococcus decari, ele já aconteceu isso com ele, né? Passou um pouco da hora de regar, por a gente não estar em casa, né, pessoal? No meio do dia não tem ninguém e às vezes está seco, ficou seco ontem e acontece de ficar muito estressadinho. Então, alguns deles secaram, mas aqui, ó, vocês podem ver os que ficam mais assim, ó, guardadinhos por baixo das folhas, tem até pontos verdes, né? Esses pontos verdes aqui, ó, mostra que ele tá bem, né? E ele tá mais escondidinho. A parte que tá mais escondidinha, ele vai ficando mais verdinho mesmo. Porque a característica dele é essa cor, né, pessoal? Essa cor de... Muitos chamam ele de cacto cadáver, né? Por ele ser um cacto com aparência mesmo de estar morto, né? Parece mesmo. Quem não conhece fala, olha, esse aqui morreu, né? Porque a cor dele não ajuda, não favorece para ele, não. Mas ele é bonitinho e dá essa florzinha aqui, ó, que é bem interessante. Ela é discreta, mas a cor dela é bonitinha, né? Eu observo assim as manchinhas que ela tem tem essas pintas. Então, ele é um cacto interessante. Eu gosto muito desse formato dele, né? O formato entorcerado, gosto demais dele. E muitos, né, me perguntam se ele nasce, como que planta ele, se pode tirar galinho. O galinho dele, pessoal, é muito fácil de plantar. Se você retirar assim, ó, é só você retirar um galinho. Qualquer galinho desse é muda, não precisa de estar com a raiz. Aí você retira, planta no substrato seco e depois vai regando, né? Eu espero um pouco, não rego nos primeiros dias. Eu não gosto, pessoal, de deixar. Muitos falam assim, eu pego o cacto e deixo lá uma semana. Tudo bem, você pode deixar uma semana, é necessário mesmo, é importante mesmo. Só que o que eu faço? Para eu poder não ter que voltar lá depois e plantar, eu prefiro já colocar no substrato seco, deixar numa sombra bem iluminada e deixar ele brotar já ali no substrato dele. Qualquer cacto eu faço isso. Eu falo sempre, principalmente no cacto rabo de macaco, né? Que as pessoas têm muito medo de cortar.
colocar lá na terra, né? Coloco no substrato, eu já ganho tempo. Às vezes a gente não tem tempo, né, pessoal? Às vezes até deixa ali e acaba até esquecendo. A gente que trabalha com correria, a gente esquece, passa do dia. Então eu prefiro deixar lá, que se ele já começar a enraizar, já tá no lugar certinho. Eu já entro com a rega logo em seguida, né? Esse daqui, pessoal, por que eu gostei de fazer? Vou virar aqui um pouco essa bacia para vocês verem melhor a minha órbia variegata. Essa órbia, eu plantei ela junto, né, dele, para dar esse contraste. Gosto muito desse efeito, pessoal, que faz, né, na bacia. Uma cor totalmente diferente da outra, dando esse contraste lindíssimo. Plantei aqui a orelhinha de Mickey do pelinho vermelho ou marrom, né, muitos falam que é marrom. Ele tá tomando bastante sol, tá com as orelhinhas aqui bem, com as pontinhas bem vermelhas. E essa mesma carinha do Mickey completa, né. Eu plantei só esse, já deu 2 brotinhos e ficou perfeita a carinha do Mickey. Olha que gracinha. Então, eu plantei assim, plantei essa echeveria junto, né? Que é a maúna espanhola, que tá uma lindeza aqui, muito linda. Totalmente adaptada com essa cor aqui, ó, lindíssima. E plantei junto, né, pessoal? E eu acho assim, ele deu um contraste maravilhoso. A minha órbia tem um tom verde rosado. No inverno, ela ficou com as bordas bem rosadas. Totalmente rosada, agora tá ficando verde, desbotada novamente, porque agora começa chuva, né, brotação, e não tem mais aquela coloração bonita, mas o efeito dessa bacia eu achei muito lindo, né? Coloquei essas pedrinhas de rio, da cor que eu gosto muito de pedra de rio nesse tom, né? E a pedra de rio, ela tem essa coloração mais natural, e eu achei que ficou bem bonito, e ele já encheu bastante esse espaço aqui. Depois, né, se houver necessidade, eu posso renovar o substrato, mexer um pouco nele. Mas, por enquanto, ele tá brotando bem, tá dando bastante florzinhas. Ele tem bastante botão aqui dentro, tá começando a floração dele mais intensa agora. Olha lá. Ele tem muitas florzinhas aqui por dentro. Olha. E eu gosto de ver ele com essa cor, né, pessoal, de uma planta que parece que tá morta e cheia de flor. Então, isso nele me encanta, gosto demais. Gosto de tocar nele, gosto de ver essas florzinhas surgindo lá no meio. Ele é muito bonito, muito interessante. Eu gosto demais dele. E outra coisa aqui, eu tô olhando aqui, nesse canto de cá, essa parte que tá tomando sol tá tranquila. Mas por isso que eu gosto de gravar vídeo pra vocês, que é a hora que eu mais observo os detalhes. Olha ali, ó, tem cochonilha nele, eu vou estar retirando, ó. Muitas vezes, pessoal, quando é pouca, eu já tiro com a mão mesmo, com a unha, não tenho nojo, eu tiro, eu vou tirar fora. Eu vou até tirar essa aqui fora, deixa eu ver. Do lado de cá. Aqui tem uma, ó, e é de carapaça, que elas são mais chatinhas ainda, né, pessoal? Aqui, ó. Cochonilha de carapaça, é essa aqui, ó. Vou mostrar bem de pertinho, porque quem não conhece, né, vai saber o que é uma... Deixa eu dar um zoom aqui, para vocês que não conhecem, ver a cochonilha de carapaça. É essa aqui, pessoal, é uma delas. Não tá mostrando muito bem, porque a folha tá grande aqui. Olha. Então, ele tem poucas cochonilhas aqui, mas tem. E eu não ia ver, porque tá debaixo dessa folha grossa aqui, né? Então, é por isso que é bom. A gente tá sempre observando, sempre olhando bem de pertinho, para não perder isso, né, pessoal? Não deixar a planta, os bichinhos, os insetos tomarem conta. E eu, sempre quando eu vejo, já retiro tudo, já limpo, porque, olha, eu retirei. Eu não tenho nojo de pegar em cochonilha, pessoal. Eu retiro tranquilamente, passo água de sabão. Se eu tenho tempo, se eu não tenho, vai no inseticida. Mas quando eu tenho tempo, eu passo, não importo. E o importante mesmo, o que eu sempre observo, é isso, é retirar, né? Não tem problema nenhum eu tá tocando a mão nela, não. Eu prefiro retirar, ficar livre do problema logo. Aqui, essa aqui tá cheia demais, eu vou ter que pegar alguma coisa, um cotonete, para poder passar ali, que tá difícil tirar com a unha. Então eu vou estar retirando ela, mas vou deixar para fazer isso depois que eu desligar aqui, porque com uma mão só é difícil. E pra cá não tem nada, ela tá bem saudável, tá limpinha, não tem nada, e eu tenho que corrigir isso logo, né, para não acontecer
de tomar conta dela toda e ela ficar feia. Porque do jeito que ela tá aqui, ó, ela tá muito linda, tá maravilhosa. Eu amo essa bacia, acho ela maravilhosa. Pessoal, o que vocês acham dessa bacia? Olha, comentem aí pra mim se vocês gostaram dessa formação dessa bacia que eu fiz, ó. Ficou bem interessante, né? Eu gosto muito dela, pessoal. É uma das que eu mais, assim, gostei do resultado. Porque às vezes eu faço bacia aqui, monto bacia e não gosto do resultado, eu acabo desfazendo. Já aconteceu várias vezes, vocês já viram aí, né? Agora, essa eu amei. Nossa, achei assim maravilhoso. O contraste ficou lindo. Se vocês gostaram, então, pessoal, não se esqueça. Se inscreva no meu canal. Compartilhe meus vídeos com pessoas que amam suculentas como nós. Manda no WhatsApp da família, de quem gosta. Se você aprendeu alguma coisa aqui com o meu vídeo, se foi importante para você, deixa o joinha para mim e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.